Alô, aluno de ciência do 7º ano, vamos para mais uma aula, mas antes não esqueça daquele like, daquele joinha, compartilhar. Canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Dando continuidade às nossas aulas sobre os reinos dos seres vivos, vamos falar hoje sobre o reino Plantae ou reino planta, ok? Só para retornar àquela imagem sobre os reinos dos seres vivos, já falamos aqui sobre o reino Monera, que está lá embaixo. Já falamos aqui sobre o reino Fungi, que está aqui no meio, e hoje vamos falar de um reino que todos vocês têm algum tipo de contato, tanto direta quanto indiretamente, que é o reino Planta. Reino Planta, que ele é um reino mais simples de você visualizar. Vamos lá. O reino Planta tem algumas informações que são importantes. Basicamente, para ser uma planta, ele tem que ter 3 características fundamentais. A primeira que está ali no slide é que tem que ser o quê? Tem que ser um organismo que tem uma célula, tem que ter uma célula eucarionte, tem que ser pluricelular. O que significa pluricelular, professor? É um organismo que é formado por várias células, e quando eu falo eucarionte, o organismo tem que ser formado por várias células mais complexas, e tem que ser também autotrófico. Então, basicamente é o seguinte, para ser uma planta tem que ser formado por um organismo formado por várias células, e essas células têm que ser eucariontes e tem que produzir seu próprio alimento. Então, tem que ser chamado de autotrófico, ok? Aqui do lado tem alguns exemplos ilustrativos de algumas plantas para vocês visualizarem. Vamos lá. Aqui eu tenho a imagem de uma ilustração de uma célula eucarionte. Vocês têm que lembrar, todo ser vivo ou é procarionte ou ele é eucarionte. Quando eu chamo eles de procarionte, porque as células são muito simples. Exemplos de organismos são muito simples, que têm células simples, são as bactérias, por exemplo. Células eucariontes são células mais complexas que as células procariontes. Um exemplo de organismo que tem células eucariontes, as plantas, e nós somos um exemplo, ok? Aqui eu tenho ilustrativamente um corte de um tecido de uma planta. Você vê que ele é formado por várias célulazinhas, então ele é pluricelular. E autotrófico, como eu falei para vocês. Vocês sabem que existe um processo chamado fotossíntese, que as plantas realizam, e com isso eles conseguem produzir seu próprio alimento. Vocês nunca vão ver, por exemplo, na natureza, uma planta correndo atrás de um bicho para se alimentar. Por que isso? Porque elas conseguem produzir seu próprio alimento. Vamos lá. Aqui eu tenho uma representação do reino planta, ok? De uma forma evolutiva. Como assim, professor? A evolução dos principais grupos do reino planta. Com os principais grupos do reino planta, eu tenho o quê? Do menos complexo para o mais complexo. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Qualquer planta que vocês conhecem vai estar agrupado em algum desses 4 grupos, ok? Então vamos lá. Deixa eu só circular aqui para vocês. Aqui eu tenho o reino briófita e pteridófitas, onde o reino briófita são plantas avasculares. O que é que significa? Não tem vascularização, são plantas muito dependentes de água. Eu tenho como exemplo, por exemplo, os musgos, eu acho que vocês conhecem algum tipo de representante dos musgos, e as hepáticas. Outro grupo que eu falei para vocês são as pteridófitas. Professor, que nome complicado é pteridófitas? É um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, por exemplo, as samambaias. As samambaias são um dos representantes desse grupo aqui, chamado pteridófitas, ok? E eu tenho como exemplo de outro grupo, são as gimnospermas, que são as plantas que já têm um porte muito mais elevado, onde tem a presença de frutos. E as angiospermas, que são outros grupos, são os grupos das plantas que têm, por exemplo, flores. Então, toda planta que você estiver enxergando ao seu redor e tiver flor, pode chamar ela de angiospermas, ok? É um grupo muito mais fácil de encontrar. Eu tenho aqui a imagem ao lado de plantas que são do grupo das briófitas, plantas que são do grupo das pteridófitas, eu tenho plantas do grupo das gimnospermas, eu tenho plantas do grupo das angiospermas. As briófitas eu tenho os musgozinhos que tem ali na foto, as pteridófitas estão vendo as samambaias, as gimnospermas aqui tem uma araucária e eu tenho uma angiosperma, se não estou enganado ali, uma siriguela, ok? Ou uma acerola. Vamos lá, aí agora eu vou para o desafio. Quais são as características das plantas? Eu coloquei lá no segundo slide, se eu não estou enganado, as principais características das plantas. Para eu ser uma planta, eu tenho que ter quais características? Aí você vai lá e fala. Quais são os 4 grupos representantes das plantas? Eu falei lá o nome dos 4. Se eu falar aqui, eu vou dar a resposta.
e fale um pouquinho sobre a evolução da planta. Essa terceira pergunta aqui, vocês vão pesquisar sobre a evolução da planta. Você vai lá no Google, vai no livro e pesquisa um pouquinho sobre a evolução da planta. Está muito relacionado, por exemplo, com a sua não dependência da água. Então vamos lá? Boa sorte, pessoal do 7º ano.